Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, muito interessante e importante, que é sobre a amamentação. Eu vou falar sobre o meu relato, vou contar um pouquinho pra vocês de como foi. E a gente vê mais vídeos sobre parto e pouco se vê falando sobre a amamentação, né? A amamentação é uma coisa muito importante, muito difícil também. Eu esperei um tempinho pra ver como ia ser esse processo, como que eu ia me sair, o que ia acontecer. Então eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho de como foi. Estamos gravando com a criança acordada, então tudo pode acontecer nesse vídeo. No início, assim que ele nasceu, geralmente algumas mulheres têm leite antes do bebê nascer, né? Mas eu não tinha. Logo que ele nasceu, as enfermeiras me perguntaram assim se eu tinha leite e eu falei não, não tenho. Aí elas apertaram e saiu leite. Aquilo pra mim foi a coisa mais linda que eu já tinha visto depois dele nascer. Deus mesmo, porque a gente já tem o bebê e o corpo já entende que tem que produzir leite. Eu já colocaram ele pra vir mamar e ele com aquela preguicinha, não queria muito mamar, mas mesmo assim ele pegou e já pegou errado meu peito, começou já a assar, machucar. Na madrugada, elas já vieram de manhã, já olharam e falaram: ah, ele tá com a pega totalmente errada, vamos fazer assim, assim. E no começo, gente, uma coisa que não falam, mas lá no hospital algumas enfermeiras me falaram que o bebê ele ainda tá aprendendo, né, a pegar o peito. Ele ainda tá aprendendo que ele precisa mamar para sobreviver. Eu achava que já era uma coisa assim, pegou, ali a criança vai pegar, vai mamar, vai doer, mas ela vai pegar, vai mamar. E não foi isso que aconteceu. Pera aí. Não é assim, né? O bebê ele não sabe ainda que ele precisa mamar para sobreviver, ele não sabe como pegar, ele não sabe que ele tem que sugar. Ele acabou de nascer, né? Então a gente acha que é algo instintivo, que ele já vai ali, né? E já vai fazer certinho, e não é bem assim. E aí elas vieram, começaram a ensinar outras posições pra mim, ensinaram como fazer, e isso foi. Eu ponhava ele no meu peito, ele pegava uma mamadinha e soltava e gritava e gritava. E eu não sabia o que estava acontecendo, ficava desesperada. A criança acabou de vir ali no nosso colo, a gente fica sem saber o que fazer, né? E na maternidade, ele mais dormia do que mamava. E ele precisava estar mamando de 3 em 3 horas, então eu tinha que ficar acordando ele, tinha que tirar a roupinha dele pra fazer ele mamar. E geralmente ele não queria. Aí às vezes vinha alguma enfermeira e falava: ele tá com sono. E aí vinham, mediam a glicemia dele e tava tudo bem. Até que na noite, pra virar o dia que eu ia ter alta, o pediatra veio e disse que a glicemia dele tava muito baixa. E aquilo me assustou bastante, porque ele falou assim que ia ter que dar fórmula. E eu fiquei extremamente frustrada, porque eu não queria dar a fórmula, eu queria amamentar. E eu achei que eu ia ter que já começar a dar mamadeira com fórmula pra ele, que ele não ia pegar meu peito, que eu não ia conseguir amamentar. É tanta coisa que passa na cabeça da gente que eu comecei a chorar desesperadamente, assustada. E aí veio uma enfermeira-chefe, me assustou mais ainda, porque daí ela me falou assim que a glicemia dele estava baixa e que se eu não desse fórmula ele poderia ter convulsão. E aquilo me deixou com o coração na mão, aí que eu chorei mesmo. E ninguém me explicou que ia dar só um pouquinho para poder subir a glicemia, ninguém me explicou nada disso na hora, gente. Então aquilo acabou comigo. Eu chorei desesperadamente, porque além de eu ficar frustrada por eu não querer dar fórmula pra ele, eu queria amamentar, foi a minha primeira preocupação, minha primeira culpa como mãe. Porque ele dormia bastante, e aí eu olhei e falei assim: meu Deus, será que eu não tô percebendo que essa criança tá mole, dormindo demais? Será que eu não percebi que é porque ele tá com a glicemia baixa? E por ele tá com a glicemia baixa, ele não quer nem mamar, ele não tinha ânimo nem pra mamar. E aquilo acabou comigo, eu fiquei arrasada. As enfermeiras vieram, teve uma enfermeira lá que foi muito amorosa com a gente, foi muito legal. E ela veio dando um copinho pra ele e falou pra mim: não, fica tranquila, é só pra levantar a glicemia, depois você dá o peito, você vai ver que ele vai pegar, é assim mesmo. E elas foram me acalmando. E aí veio uma outra enfermeira e falou sobre bico de silicone. Eu tava desesperado, eu e meu marido, a gente tava preocupado porque a gente queria que ele pegasse o peito. E tinha esse casal do lado, a moça veio falar comigo, ela é o marido dela, e ela falou assim: olha, esse é meu segundo bebê, eu já tive muita dificuldade na amamentação, eu vou te dar um conselho, olha, não use bico de silicone,
Por quê? Porque isso vai dificultar a sua amamentação, porque você põe o bico de silicone, o que que acontece? O bebê, ele não acostuma a sugar o seu peito. Ele vai pegar o bico de silicone, ele vai acostumar com aquele bico e isso vai dificultar mais ainda a sua amamentação. E ela me explicou mais coisas e quem tiver dúvida, gente, pesquisem sobre isso, né? Que não é indicado para quem quer realmente amamentar. O bico de silicone não é indicado. Então, ela me ajudou muito mesmo. Por mais que eu sentisse dor, sou muito grata a ela por ter me dado esse conselho e eu não ter usado o bico de silicone. Aí, no último dia, ele tava com a glicemia baixa, no dia seguinte que vai sair ainda, mas aí ele tava mais animadinho, pegando meu peito e eu fiquei felizona da vida, né? Que ele pegou meu peito, mamou bastante tempo e a glicemia aumentou, tivemos alta. Ficamos aí nessa dificuldade por um longo tempo, ele não querer pegar o meu peito, queria só dormir. Se eu deixasse, gente, ele dormia a noite inteirinha. Só que eu não podia deixar, eu precisava amamentar ele. O bebê recém-nascido, ele precisa, né, da amamentação ali de 3 em 3 horas, né? E eu fazia o quê? Acordava ele de 3 em 3 horas pra mamar. Só que toda vez que eu ia acordar ele, era aquela vida, principalmente de madrugada. Aquele frio intenso e eu tinha que até tirar a roupinha dele pra ele poder acordar. Às vezes ele pegava o meu peito, dava algumas sugadinhas e já dormia. E eu tinha que acordar ele pra ele poder mamar. Até quando eu cheguei do hospital, minha mãe ficou super preocupada porque ele tava naquele desânimo pra mamar, já era hora de mamar. E ele naquele desânimo, naquele sossego. Mãe, ai não, eu vou comprar a fórmula, Foi correndo comprar a fórmula e o médico mandou dar acho que 30 ml pra ele. Ele não mamava nem 5 ml. Mas eu dava aquele pouquinho, ele já ficava animadinho pra mamar no peito. Então era mais pra dar aquele up, ele acordar e não baixar tanto a glicemia. Só que aí eu consegui dar fórmula pra ele 2 dias só. Um pouquinho ainda, bem pouquinho. Colocava, ele tomava. Aí colocava no peito, ele pegava firme no peito. Eu falei, então quer saber, eu não vou dar mais fórmula, né? Fiquei naquela angústia, né? Os 7 dias pra voltar no pediatra pra ver se ele tinha recuperado o peso. Porque na maternidade eles perdem um pouco de peso. Ele nasceu com 2.700 e foi pra 2.200. E quando chegamos no pediatra, ele recuperou o pezinho dele. Eu fiquei muito feliz, parece que saiu quilos e quilos das minhas costas. Eu fiquei relaxada. Eu falei pro pediatra, né, que eu não estava mais dando a fórmula porque ele não aceitava. Eu dava um pouquinho no copinho, né, pra não ter confusão de bico. Não comprei mamadeira, não dei mamadeira. Eu dava num copinho e eu fiquei com muito medo de confusão de bico. Já não tinha comprado o bico de silicone. Ele falou, não, tá ótimo. Ele pegando o peito, isso que importa. Só que nisso, gente, eu sofri muito, muito, porque eu sentia muita dor, o meu bico chegou a sangrar. Assim, eu assisti inúmeros vídeos sobre a amamentação, sobre pega, e eu fazia sempre do jeito que as pessoas orientavam, mas sempre com dor. Mas o que me ajudou bastante nesse início foi uma pomada. Eu vou botar a foto dela aqui pra vocês, que eu ganhei da minha prima. Foi ótima pra o meu peito não sair pedaço, porque rachou, sangrar, sangrou. Ele acabava de mamar, eu passava. Uma coisa que eu usei também que foi ótima foi as rosquinhas. Eu ganhei 2 no hospital e fiz em casa rosquinha de meia pra colocar. E com o tempo, fazendo um mês, foi melhorando a dor. Eu não sentia tanta dor na hora dele mamar. Eu sentia mais quando ele ficava bastante tempo ali no peito. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que fazer. Toda mamada era dor. Eu não conseguia encostar o sutiã no peito. Toda vez eu tinha que pôr rosquinha. Pra tomar banho, então, era uma vida. A água, aquilo, era um terror. Até que um belo dia, eu dando mamar normalmente pra ele, peito normal. Chegou de madrugada, eu comecei a tremer. Eu tremia. É verdade, né, filho? Tremia tanto que eu não saía nem do lugar. Tomei um paracetamol, porque eu sabia que era febre. Eu percebi que meu peito tava inchado. Resolvi comprar uma bombinha pra tirar o leite, gente. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, sério. Comprei uma bolsinha em gel pra fazer compressa. Inventei de fazer compressa quente, porque me falaram que era melhor a quente. Eu sabia que não podia fazer compressa quente. E foi pior, porque o que aconteceu? O bico do meu peito ficou inchado e aí ele não conseguia mamar. Imagina o sofrimento pra tirar aquilo que tava tudo empedrado. Aí eu percebi que ficou vermelho. Por mais que ele mamava, eu fiz de tudo pra ele mamar, né? Meu peito ainda tava vermelho. Fui no ginecologista e falei, doutor, olha meu peito porque eu acho que eu tô com mastite. Aí ele olhou e falou, realmente, você tá com mastite, toma esse antibiótico
E eu tomei um antibiótico e o negócio já melhorou. Antes eu tivesse ido no médico logo de cara, né? Tinha inventado eu fazer eu mesma em casa aquilo. A melhor coisa que você faz quando você vê algo estranho, vai no médico, gente. Não tenta fazer as coisas em casa que é complicado. Pode dar ruim, que nem aconteceu no meu caso. Uma coisa assim, gente, que eu aprendi sobre sutiã. Quando a gente tá amamentando, a melhor coisa é sutiã de pano, de tecido. Eu sei ficar muito sensível. O de pano, ele é bem melhor, bem mais prático. E eu inventei de comprar de bojo, né? E foi a pior coisa que eu fiz, porque os outros eram muito mais confortáveis. Comprei um que tem uma espuminha por dentro. Ele fica um pouco mais protegido e ao mesmo tempo ele não incomoda. Ele é um tecido gostoso de usar, não incomoda nem nada. Então, pra quem é mamãe de primeira viagem aí, não sabe, vai aí essa dica pra você. De bojo, sinto muito, mas só depois com o tempo que eu consegui usar. Depois, né, de um tempo, eu ainda tava naquela de sentir dor, mesmo passando mastite, passando tudo, eu ainda sentia dor. Eu até falei um dia pra uma amiga minha que meu sonho era amamentar sem dor. Porque toda vez que ele ia mamar, eu sentia dor ainda. No começo, né, era pior. Que ele vinha mamar, eu sentia aquela dor excruciante. Depois foi melhorando, né? Passou essas coisas aí. Foi melhorando. Depois eu sentia assim, chegou uma certa fase que ele tava com uns 2 meses mais ou menos. Eu sentia assim, ele vinha mamar, ele mamava e tava tudo bem. Passava ali um tempinho que ele tava no peito, aquilo começava, parecia que tava passando o bico num ralador. Tanta dor que eu sentia, parecia que tava ralado a ponta, era uma coisa horrível. Eu olhava pro meu peito, não tinha rachadura, não tinha sangue, não tinha nada, e aquilo lá parecia que no asfalto, ralando no asfalto quente, a coisa mais horrível. E aí eu comecei a pesquisar, apareceu lá os sintomas de candidíase mamária. O bico ele fica vermelho ou fica branco, sentia essa dor e ficava feia a coisa. Tinha vezes que eu até tirava ele do meu peito e colocava no outro, porque eu já não tava aguentando mais de dor. E aí eu fui de novo no médico, no ginecologista, e falei pra ele, doutor, tá acontecendo assim, 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 eu queria que o senhor olhasse pra ver se tá rachado, porque eu não aguento mais. Não aguento mais amamentar com dor, eu não sei mais o que tá acontecendo. Ele falou, olha, não tá rachado, tá normal. Ele falou, mas pelos sintomas que você tá falando, você tá com candidíase mamária. Ele falou pra mim que não existe exame pra detectar candidíase mamária, mas que os sintomas que eu estava sentindo, aquilo era candidíase. Passar um remédio que ia melhorar, né? E passando toda a mamar. Eu já vi resultado logo nas primeiras passadas. 2 meses e meio eu parei de sentir dor. Candidíase mamária, os sintomas dela é sentir que parece estar ralando o bico fica vermelho ou fica branco, sente fisgada, sente também uma coceira, né? Então é um fungo. Então às vezes ele pode estar também na boca do bebê. Pode estar um sapinho. Aí eu tinha levado ele no pediatra no mesmo dia, o pediatra viu, não tinha fungo nem nada na boca dele. Eu fui passando o remédio, né, e só com 2 meses e meio que realmente eu vi um alívio, vi a alegria de amamentar. É importante a gente pesquisar, porque eu vi muitos vídeos sobre pega. Eu achava que o problema era pega. E quando eu fui ver, não, né? Os sintomas eram de uma candidíase, não tinha nada a ver com pega. A amamentação não é uma coisa fácil, gente, é muito difícil. Às vezes a dor ativa não é a mesma coisa para um e para outro, né? Cada um sente a dor de um jeito. Pra quem tem vontade de amamentar, né? Para quem quer saber, para quem é mãe de primeira viagem como eu, às vezes condições de pagar uma consultora de amamentação, porque eu não tinha como pagar alguém para ir lá ver e tudo, né? Tem também os bancos de leite gratuito, você pode ir lá, né? Conversar com as pessoas, ver sobre a pega, né? Do bebê. É um caminho complicado, porque o bico do seio, ele não tá acostumado a ter alguém ali sugando, né? Nada pra comparar, né? Que nem, tem que preparar o peito passando bucha, fazer calejar. Não existe isso, tá, gente? Não façam isso, porque você só vai machucar seu peito. Eu fiz isso, machuquei meu peito na gravidez. Então, não vai adiantar de nada. Porque o bebê sugando ali seu peito o tempo todo, não há nada que vá se comparar com isso. Se informe. Se acontecer alguma coisa, vocês verem alguma coisa diferente, procure um médico, conversa com o seu obstetra, com o ginecologista, às vezes com o pediatra, né? Eles vão saber falar melhor o que é bom, o que tá acontecendo, se tá realmente rachado. Uma coisa importante é não usar absorvente, né? Eu percebi que eu usei umas 2 vezes absorvente e a coisa piorou, aí que eu senti essa sensação de ralar mesmo. Não usem concha. E o que eu tô falando aqui são coisas que eu vi especialistas falando, né? Pediatras, pessoas que são especialistas em amamentação, né?
vocês podem pesquisar também, buscar saber. Esse é o meu relato, gente. Dizer pra você que se você tem vontade de amamentar, se você tá aí passando, né, pelo puerpério, tá sendo difícil pra você, não desista, né, procure ajuda. Mas também, se você tiver que dar a fórmula também, tudo bem também. Nada é igual pra todo mundo, nenhum bebê é igual. E toda dica que eu der, ou que outra pessoa me der, vai servir, vai ajudar, porque cada um é de um jeito. Mas é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, que eu vou sempre trazendo vídeos diferentes aqui pra vocês. E passe para uma mamãe aí que você conhece de primeira viagem, e vai ser útil pra ela também. Até o próximo vídeo, tchau!